Olá, seja bem-vindo ao curso técnico de condomínio. Nossa disciplina de hoje é Direito Condominial. Eu sou a professora Clarissa. Hoje na aula 27 a gente vai falar sobre a figura do condômino, a pessoa que vive dentro daquele condomínio. Então vamos especificar melhor o que é um condômino. Condômino é o dono do imóvel, mesmo se não morar na unidade. A gente tem que diferenciar entre inquilino e locatário, certo? Locador e locatário, ou seja, condômino é o locador, aquela pessoa que possui a detenção do poder daquele lugar, certo? Considera-se também condômino promitente comprador, ou seja, a pessoa que ainda não possui a escritura do imóvel, pagou por ela, mas ainda não possui. E o cessionário de direitos, ou seja, a pessoa que ainda não possui a escritura, mas tem promessa de compra e venda, que é um contrato, certo? Assinado e tem os direitos de condômino cedidos para quem a possui. Então, essas três pessoas são as pessoas que são consideradas, de acordo com o Código Civil, condômino, certo? Isso está no parágrafo 1334 do Código Civil, no seu parágrafo 2º. Então, essa é a definição. Vamos lá. A lei estabelece direitos, deveres e limites para os condôminos, certo? A gente precisa regulamentar essa convivência de uma forma bastante organizada. Assim, é importante conferir o teor da norma vigente e aplicada aos condomínios edílicos ou horizontais. Então, isso vai estar disponível dentro do Código Civil. Então, se a gente der uma olhada no artigo 1335, são direitos dos condôminos. Vamos lá. Inciso 1º, usar, fruir e livremente dispor da sua unidade, certo? A gente tem partes comuns e partes privadas. O condômino, com relação à sua parte privada, é direito dele de usar, gozar e usar livremente a sua unidade dentro dos limites, ok? Inciso 2º, usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores, ou seja, as partes comuns, como piscina, sala de jogos, salão de festas e assim por diante, elas vão estar descritas a sua função dentro da Convenção de Condomínio e do Regulamento Interno. Então, essas partes precisam ser usadas de acordo com o seu uso, de acordo com a sua função, certo? E eu não posso de jeito algum, usar uma coisa e deixar e fazer com que o outro não possa usar. Ou seja, isso é um direito e um dever de todos. Inciso 3º, votar nas deliberações das assembleias delas participar estando quite. Se você está com as suas taxas de condomínio em dia, ninguém pode te proibir de participar das assembleias. É seu direito de poder participar das reuniões e poder votar nessas reuniões. Artigo 1336, vamos falar agora dos deveres do condômino. Então vamos lá. No inciso 1º, ele fala contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Ou seja, é a obrigação de todo condômino pagar dentro da data a taxa de condomínio para que tudo que aconteça dentro do condomínio possa ser efetuado de forma tranquila. 2º, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Você, dentro do condomínio, sempre precisa pedir permissão antes para fazer qualquer tipo de obra, porque isso precisa ser visto se essa obra não vai comprometer de alguma forma a edificação, certo? 3º, não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas. Ou seja, tudo aquilo que compõe o conjunto arquitetônico do prédio, do condomínio, eu não posso alterar, certo? Então, a cor da fachada, as esquadrias, eu não posso colocar ar-condicionado em lugar indevido, certo? Porque isso pode fazer com que o condomínio se desvalorize. 4, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então, se você está num condomínio que ele é residencial, de forma alguma eu posso transformar aquela unidade em um ponto comercial, certo? Então, se ele é residencial, vou usar para residência. Se é um ponto comercial no condomínio comercial, vou usar para comércio, não para moradia. Outra coisa, salubridade e sossego. O sossego, por exemplo, eu não posso fazer barulho depois de determinada hora, eu não posso praticar esportes dentro do meu apartamento, certo?
a possibilidade de ter animais de grande porte dentro do apartamento e assim por diante. Salubridade é tudo aquilo que ingere risco à saúde das pessoas. Por exemplo, eu não posso abrir um laboratório dentro do meu apartamento, certo? Isso pode correr riscos aos outros moradores daquele condomínio. Parágrafo 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou não sendo previstos de 1% ao mês, em termos de multa de até 2% sobre o débito. O Código Civil, ele é claro, taxa de condomínio em atraso vai sofrer juros e mora, certo? Juros de 1% e multa de até 2%, ok? Então isso já está bem definido no Código Civil. Segundo, parágrafo 2º, o condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4 pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apuraram. Não havendo disposições expressas, caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Ou seja, se eu uso o meu apartamento, se eu uso a minha unidade de forma diversa, por exemplo, se é um condomínio para moradia e eu uso para fazer um negócio dentro dele, isso pode gerar multa. Se eu não obedeço o regimento interno, gera multa também, entre outras situações. Então, todas essas questões que geram multa, elas vão ser no mínimo de 5 vezes a taxa de condomínio, ou a Assembleia Geral vai entrar num acordo com relação ao valor dessa multa. Parágrafo único. O condômino ou possuidor, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de conveniência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuída à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da Assembleia. Ou seja, o condômino antissocial que não reiteradamente, por várias vezes, infringe, quebra o regimento interno, ele vai sofrer essa sanção, ou seja, ele pode pagar até 10 vezes o valor da taxa de condomínio, ou em Assembleia, essa multa ela vai ser deliberada, certo? A Assembleia ela vai entrar num acordo para aplicar qual vai ser a multa nessa situação. Vamos lá. O condômino que for penalizado, multado por alguma situação, né, ele pode recorrer dessa multa no prazo de 15 dias. O que ele faz? Ele vai apresentar um recurso para o síndico e ele vai protocolar dentro do livro de ata do condomínio, certo? Agora, a deliberação, o veredito vai ser dado em Assembleia Geral. Os condôminos é que vão decidir se a multa vai ser aplicada ou não, certo? O condômino multado, ele ainda poderá defender-se na justiça. Vamos imaginar, ele foi multado, ele recorreu no prazo de 15 dias para o síndico, houve assembleia e a Assembleia optou por multá-lo. Se ele ainda assim achar que ele não deve pagar multa, ele pode ajuizar a ação na justiça, ele pode se defender na justiça. No entanto, se ele perder essa ação, ele vai ter que pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, além da multa aplicada pelo condomínio. Então, ele vai ter todo esse prejuízo se ele perder a ação. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero vocês até a próxima.